O morango não é considerado um fruto verdadeiro. Se o morango não é um fruto, o que é um fruto? Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vindo ao canal Biologando com Érica Ribeiro. E hoje eu quero conversar com você sobre frutos, pseudofrutos e também frutos partenocárpicos. Quando nós analisamos uma flor, a parte feminina, chamada de gineceu, ela tem um estigma, um estilete, e a parte mais importante é o ovário. O ovário vai hipertrofiar e dar origem ao real, ao verdadeiro fruto. Todo fruto deve ser resultante da hipertrofia de um ovário. Dentro do ovário nós temos óvulo, e o óvulo, quando fecundado, vai dar origem a uma semente. Dentro desse óvulo nós temos a osfera, que é o gameta feminino, que quando fecundado pelo primeiro núcleo espermático, vai dar origem ao embrião que está dentro da semente. Portanto, quando eu analiso o fruto, ele é resultante da hipertrofia do ovário. O óvulo dá origem à semente, a osfera, quando fecundada, dá origem ao embrião. Esse fruto, observe aqui o abacate, ele é formado de 3 camadas básicas, a externa, epicarpo, a mediana, mesocarpo, e a interna nós chamamos de endocarpo. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo formam na sua estrutura o pericarpo. Pericarpo pode ser também chamado de fruto. Fruto e pericarpo formado dessas 3 camadas, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Agora, os frutos eles podem ser classificados de acordo com a sua consistência. Podem ser secos ou podem ser carnosos. Os carnosos, como a abóbora, tomate, o abacate, mamão, eles vão ser classificados de acordo com o número de sementes. O abacate, por exemplo, é um fruto carnoso, mas ele tem uma única semente no seu interior. Vai ser um fruto carnoso do tipo drupa. Ele é proveniente de um ovário com um único óvulo. O óvulo deu origem a essa semente. Frutos carnosos do tipo drupa possuem apenas uma única semente. Agora, veja que o mamão, ele tem dezenas de sementes. Ele é proveniente de um ovário que haviam vários óvulos. Estes óvulos fecundados deram origem a essas dezenas de sementes. Então, o mamão, a abóbora, tratam-se de frutos carnosos do tipo baga. Nós temos também os frutos secos. Estes eu posso classificá-los como deiscentes ou indeiscentes. O que é um fruto seco deiscente? A deiscência está relacionado com o fato de o fruto abrir e lançar suas sementes, espocar, lançar suas sementes longe quando maduro. Por exemplo, a mamona é um exemplo de um fruto seco deiscente. Nós temos o feijão, fruto seco deiscente, ele quando maduro abre e lança suas sementes. Eu tenho aqui o xixá. E os frutos secos indeiscentes são aqueles que, mesmo quando maduros, permanecem fechados com suas sementes no seu interior. Um belo exemplo desse fruto seco indeiscente é o amendoim. Veja que se você quer usufruir da semente do amendoim, você precisa quebrar o fruto para obter as sementes. Então, os frutos secos indeiscentes são aqueles que permanecem fechados quando estão maduros. E aí, nós temos a incógnita com o caju, a pera, maçã, abacaxi, morango, que são os chamados pseudofrutos. Por que são falsos frutos? Porque eles são resultantes da hipertrofia ou do desenvolvimento de outras partes florais, como do pedúnculo e do receptáculo floral. Então, veja aqui no caju. O caju é considerado um pseudofruto simples. Essa parte comestível aqui, ela é resultante, a parte superior do pedúnculo e a inferior do receptáculo floral. Então, um pseudofruto. E aqui, essa estrutura que nós chamamos de semente, que jogamos fora, é que é resultante da hipertrofia do ovário. Essa estrutura aqui é que é o fruto. Veja que o fruto tem semente no seu interior. Então, essa estrutura é considerado o fruto verdadeiro. Então,
pera, maçã, também são considerados pseudofrutos simples. Veja aqui na maçã. Na maçã, a parte comestível é resultante do desenvolvimento do pedúnculo e do receptáculo floral, enquanto essa estrutura que está ladeando aqui a semente é que veio do ovário. E o morango? O morango é considerado um pseudofruto, só que um pseudofruto agregado, um pseudofruto composto. Ele é proveniente de uma flor com vários ovários. Cada estruturazinha dessa preta aqui é um frutículo e então foi proveniente do desenvolvimento de um ovário. Então, morango, nós temos uma flor com vários ovários e a parte comestível resultante ali de outras partes florais do pedúnculo e do receptáculo floral. Morango é chamado de pseudofruto agregado, pseudofruto composto. E o abacaxi também é um pseudofruto, só que ele é resultante de uma inflorescência que deu origem a uma infrutescência. Vários frutículos estão ali imbricados, formando a estrutura maior que é o abacaxi. Então veja, nós temos o abacaxi como um pseudofruto múltiplo, morango, pseudofruto composto, agregado, enquanto o abacaxi é um pseudofruto resultado de uma inflorescência formando uma infrutescência, portanto são múltiplos frutículos imbricados formando o abacaxi. Eu gostaria aqui também de refletir sobre a banana. A banana, a cultivar que nós utilizamos no nosso dia a dia, ela não tem sementes no seu interior, mas tem uns pontinhos escuros ali. Aqueles pontinhos escuros no interior da banana são óvulos não fecundados. A banana, ela é considerada um fruto partenocárpico. O que é um fruto partenocárpico, Érica? É resultante de uma reprodução assexuada chamada de partenogênese. Aqui na banana houve hipertrofia do ovário sem que tivesse havido fecundação. Portanto, se não houve fecundação, não tem formação de sementes. Frutos partenocárpicos são resultantes da hipertrofia do ovário sem que tenha havido fecundação. Acho interessante destacar que nós conseguimos manipular a formação de frutos partenocárpicos utilizando os hormônios auxina e giberelina na flor. Antes que tenha havido fecundação, é possível produzir algumas culturas como de uva, é possível produzir frutos sem sementes, utilizando ou manipulando a flor com os hormônios, especialmente auxina e giberelina. Eu queria aqui fazer um resumo com vocês dos principais tipos de frutos e também conversar sobre uma questão de vestibular para que vocês vejam como é que isso aparece numa banca ou como é que as bancas têm cobrado isso de vocês. Primeiro, para ser fruto verdadeiro é necessário ser resultante da hipertrofia do ovário. Lembre-se, o ovário tem no seu interior óvulo, portanto, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário dá origem ao fruto. Os frutos eles podem ser carnosos ou secos. Quando secos, podem ser deiscentes ou indeiscentes. Deiscentes se abrem, os indeiscentes permanecem fechados. Os pseudofrutos eles podem ser simples, como caju, pode ser composto, como morango, ou múltiplo, como é o caso do abacaxi. E o fruto partenocárpico é aquele resultante do desenvolvimento do ovário sem que tenha havido fecundação. Eu peguei aqui uma questão para vocês da Unifeso 2023 que fala a respeito. Muitas pessoas se confundem com a nomenclatura dos alimentos de origem vegetal. O tomate, por exemplo, para alguns é considerado um legume e para outros uma fruta. Em termos científicos, um legume é um tipo de fruto seco, enquanto os frutos com sabor adocicado são conhecidos como frutas. Dessa forma, por ser fruto verdadeiro, a parte comestível do tomate resulta do desenvolvimento da seguinte estrutura vegetal. E aqui nós temos as alternativas: semente, oosfera, antera e ovário. E é claro, se o tomate é considerado um fruto verdadeiro, ele é resultante da hipertrofia de quem? Do ovário. Eu espero
que eu tenha contribuído com o seu processo de aprendizagem. Espero que tenha aqui conseguido esclarecer a diferença entre frutos, pseudofrutos e os frutos partenocárpicos, e eu espero que você continue aí assistindo aos vídeos. Vou deixar aqui muita coisa interessante, não só da botânica, mas de toda a biologia que aparece nos vestibulares. Um abraço para você e até o próximo vídeo.